amores, como é que vocês estão? Estão bem? A gente já está acabando as nossas aulas sobre os profetas. Na próxima semana a gente já vai começar outro assunto. E hoje a gente vai relembrar tudo aquilo que a gente viu, tá bom? Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos orar. Pai amado, Senhor Deus, obrigada, Paizinho, pelas tuas maravilhas. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, Senhor. Paizinho, fala aos nossos corações nessa aula, Pai. Nos lembra, Paizinho, tudo aquilo que nós aprendemos nesses dias, Pai, nessas aulas, sobre aqueles homens que Tu escolheste para falar ao povo, Senhor. Pai, fala a cada um de nós, Senhor Deus, fala a cada coração, Pai. E nos ajuda a colocar em prática, Deus, tudo aquilo que nós aprendemos. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vocês lembram qual foi o primeiro profeta que a gente estudou? A gente estudou primeiro sobre Elias. Elias, Deus chamou Elias para falar com Acabe, que era o rei de Israel na época, e para falar para todo o povo que Deus estava muito triste com eles, por tudo que eles estavam fazendo, por eles terem se desviado dos caminhos do Senhor. Aquele povo, o povo de Israel, na época de Elias, estava adorando outros deuses. Vocês acreditam nisso? Pois é, e aí Deus estava muito triste com eles. E aí Deus chamou o profeta Elias para dizer que estava muito triste com aquele povo e por causa das coisas erradas que eles estavam fazendo, ia ficar sem chover por 3 anos. E ficou sem chover por 3 anos. E aí Deus falou para Elias que era para ele ir para a beira do rio, para beber da água do rio, e Deus todo dia mandava corvos, que é um tipo de pássaro, para alimentar Elias, para levar comida para ele. E aí quando o rio secou, Deus disse que era para Elias ir para uma cidade chamada Sarepta, e que lá uma viúva pobre ia dar comida para ele. E assim Deus multiplicou a comida que aquela viúva pobre tinha e cuidou tanto dela, quanto do filho dela, quanto de Elias. E o que a gente aprende com isso? O que a gente aprende com essa história? Que Deus, Ele está cuidando de cada um de nós, Ele está prestando atenção nas nossas necessidades, Ele está prestando atenção naquilo que a gente precisa, e Ele cuida, Ele supre as nossas necessidades. Ele vai cuidar da gente e nos mínimos detalhes. E às vezes a gente nem percebe o cuidado de Deus na nossa vida. Não é mesmo, crianças? Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo. De estar no dia a dia, na correria, e depois eu percebo, poxa, Deus cuidou de mim nesse detalhezinho bem aqui, ó, nesse pequeno detalhe. Então Deus, Ele está cuidando de nós e às vezes a gente nem percebe o cuidado dele, a gente nem percebe aquilo que Ele está fazendo. E aí, depois dessa história de Elias, né, a gente foi para outra história também de Elias. Como a tia falou, naquela época, o povo de Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. E aí, depois desses 3 anos, Deus mandou Elias voltar e procurar Acabe, que era o rei. E não só Acabe, mas todo o povo. E aí Elias voltou, falou com Acabe, disse que era para Acabe reunir todo o povo e todos os profetas de Baal, que era um dos falsos deuses que o povo adorava. E aí Acabe reuniu todo o povo e reuniu esses profetas de Baal também. E Elias propôs o seguinte desafio: olha, já que vocês estão adorando outros deuses, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Eu vou preparar um sacrifício para o meu Deus e vocês, os profetas de Baal, vão preparar outro sacrifício para o Deus de vocês. Mas nós não vamos colocar fogo. Nós vamos preparar o altar, nós vamos cortar os animais, mas nós não vamos colocar fogo.
E o Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Que ousadia, que confiança em Deus não é mesmo, crianças? Já imaginou a gente chegar para alguém e falar: olha, vocês estão errados, o meu Deus é o Deus verdadeiro e eu vou propor um desafio para vocês. Vamos fazer um sacrifício, vamos montar um altar, vamos fazer alguma coisa e vai cair fogo do céu. Gente, será que a gente teria a mesma fé e a mesma confiança de Elias para falar isso, né, pro povo, para falar isso na frente de muitas pessoas? Só os profetas de Baal eram 400. Imagina todo o povo que estava ali. Elias, ele conhecia o Senhor verdadeiramente, ele confiava em Deus e que Deus ia manifestar o seu poder. E aí, a gente sabe que os profetas de Baal ficaram um tempão lá, chamando e clamando e orando, e nada aconteceu. E aí, quando Elias foi fazer o sacrifício, ele preparou o altar, ele encharcou todo o sacrifício, né? Vocês lembram disso? Que Elias encharcou tudo, e aí ele orou e desceu fogo do céu e consumiu tudo. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente tem que confiar em Deus, que a gente tem que obedecer a Deus e que o nosso Deus é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. E assim como na historinha passada de Elias, Deus ele está cuidando da gente, ele está preocupado, ele está prestando atenção nos nossos passos, ele está prestando atenção em tudo que a gente faz. E se a gente orar, se a gente precisar, ele vai nos responder. E ele é o único Deus verdadeiro. A gente não pode duvidar e a gente não pode esquecer disso. Até porque nesse mundo que a gente vive hoje existem tantas coisas, a gente ouve tantas coisas erradas que nos desviam dos caminhos do Senhor. E nós precisamos ter confiança em Deus, que Ele é o único Deus verdadeiro e a gente precisa ouvir somente a Ele. E aí a gente vai para a nossa próxima historinha. A próxima historinha que a gente viu, né? Que foi sobre o profeta Micaías. Vocês lembram dessa historinha? Na época do rei Acabe, o rei ele foi para a guerra. Ele chamou o rei de Judá para ir para a guerra junto com ele, o rei Josafá. E aí o rei Josafá, ele adorava Deus, ele conhecia Deus, e ele estava muito incerto em relação a essa guerra. E aí ele perguntou para o rei Acabe se tinha algum profeta de Deus, né? E aí Acabe mandou chamar vários profetas. E todos eles estavam falando que era para eles irem para a guerra, que eles iam sair vitoriosos. E aí o rei Josafá não estava contente ainda com aquilo. Ele perguntou: rei Acabe, tem algum profeta do Deus vivo? E aí o rei Acabe disse que tinha um profeta, mas que ele não gostava desse profeta porque esse profeta só falava coisas ruins sobre ele. E aí ele mandou chamar o Micaías. E quando Micaías chegou diante dos reis, ele disse que Deus tinha confundido todos aqueles profetas, né? Que eles não iam vencer a guerra e que Acabe ia ser morto. Acabe ficou furioso com isso, ele ficou revoltadíssimo com as palavras do profeta Micaías e mandou prender o profeta. E aí eles foram para a batalha e o rei Acabe realmente foi morto nessa batalha. E o que a gente aprende com essa história? A gente aprende que a gente tem que falar a verdade, não importa o que aconteça, não importa as consequências. A verdade é mais importante, principalmente a verdade da palavra de Deus, porque essa é a verdade que mais importa. E essa é a única verdade, porque Jesus ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando a gente crê em Deus, a gente tem certeza que a palavra dele é a verdade. E a gente só vai conhecer a verdade por meio de Jesus, porque Ele é a verdade.
E voltando para o profeta Micaías, a gente precisa falar a verdade, a gente não pode culpar as pessoas pelos nossos atos, pelos nossos erros. Por exemplo, se a gente faz alguma coisa errada e diz que a culpa foi do nosso irmão ou do nosso coleguinha, isso não é legal. Nós estamos faltando com a verdade e isso não agrada a Deus. A nossa quarta historinha que a gente viu foi sobre o profeta Eliseu. Vocês lembram que o profeta Eliseu ficou no lugar do profeta Elias? Pois é, e Eliseu, ele ajudava muitas pessoas. A gente vai ver na Bíblia, tem várias histórias de Eliseu ajudando pessoas. E duas dessas pessoas foi quando o profeta Eliseu, ele foi usado para operar um milagre numa cidade que as águas não eram boas para tomar. E aí ele jogou um pouco de sal na água e a água ficou boa para tomar. Ele ajudou aquelas pessoas. E uma outra vez também que a gente vê que ele ajudou foi a viúva que tinha 2 filhos e ela estava cheia de dívidas. E o profeta perguntou o que ela tinha em casa. E ela disse que só tinha uma botija de azeite. E o profeta disse que era para ela e para os filhos pegarem muitas bacias, muitas tigelas, se trancarem em casa e derramar o azeite em cada bacia. E assim eles fizeram. E quando ela terminou de encher todas as bacias, ela perguntou o que faria com aquilo. E aí Eliseu disse que era para ela vender o azeite, pagar as suas dívidas e o que sobrasse era para ela viver com seus filhos, para ela se manter. E o que a gente aprende com essa história? Que nós devemos ajudar as pessoas à nossa volta. Às vezes a gente não vai conseguir fazer um milagre igual esse de Eliseu. A gente não vai conseguir multiplicar um azeite ou multiplicar o pão. Mas a gente pode dividir o nosso lanche com um amiguinho que ele não tem. A gente pode ajudar na igreja, a gente pode ajudar em casa, o papai e a mamãe. Então existem várias formas da gente ajudar. A gente pode ajudar um amiguinho que está com dificuldade na tarefa da escola. A gente pode emprestar o nosso brinquedo. Então existem várias formas de ajudar. E a gente pode ajudar, assim como o profeta Eliseu, a gente pode ajudar as pessoas. E a gente deve ajudar as pessoas, porque isso agrada a Deus. Jesus, ele também ajudou muitas pessoas quando ele estava aqui na Terra. E ele é o nosso exemplo. A nossa quinta historinha também foi com o profeta Eliseu. Uma menina, numa época, o reino de Israel ele foi invadido. E aí, uma menina foi levada cativa, ela foi separada dos seus pais, de toda a sua família, e foi viver na casa do general, né? De um comandante muito importante do exército inimigo, que foi a casa de Naamã. E Naamã, ele tinha uma doença muito séria de pele. E aquela menina, ela disse para a mulher de Naamã, para a esposa de Naamã: Senhora, na minha terra tem um profeta que pode ajudar ele, que pode curá-lo. E aí ela lembrou de Eliseu, ela lembrou de Deus, né? E disse para Naamã, disse para a esposa de Naamã que ele poderia ir até o profeta para ser curado. E Naamã foi até o profeta, ele esperava ser recebido como um general que ele era, um general importante. Mas Eliseu nem foi falar com ele. E ele ficou muito indignado com aquilo. E Eliseu disse que era para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E depois de muita luta, de muita insistência dos soldados, Naamã foi mergulhar. E aí ele mergulhou as 7 vezes no Rio Jordão. E depois disso ele ficou curado. Sim, Naamã, ele ficou curado da sua lepra. E aí ele ficou muito feliz e foi agradecer ao profeta. E o que a gente aprende com essa história? A gente aprende que Deus pode nos usar em todos os momentos. A gente aprende que a gente pode ajudar as pessoas, mesmo os nossos inimigos. Assim como Jesus,
que Jesus ele vai nos ensinar a amar os nossos inimigos. Ele vai nos ensinar a amar aqueles que nos perseguem. E quando nós ajudamos as pessoas que de certa forma nos querem mal, nós estamos sendo fiéis a Deus, porque nós estamos lembrando dos ensinamentos de Jesus, nós estamos obedecendo esses ensinamentos, por mais difíceis que eles sejam. E aí a gente vai para a sexta historinha, que é sobre o profeta Jonas. Vocês lembram, não lembram, crianças, do profeta Jonas? Que foi engolido por um grande peixe. Pois é, Deus chamou Jonas para falar aos ninivitas que eles não eram do povo de Deus, o povo de Nínive não fazia parte do povo escolhido por Deus, mas Deus queria que Jonas fosse até lá falar para aquele povo tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, para que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Só que Jonas não ficou feliz com isso. Jonas não queria obedecer a Deus. E vocês lembram o que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus. Mas a gente sabe que a gente não consegue fugir da presença de Deus. Ele pegou um navio para ir o mais longe possível da cidade de Nínive. E aí quando ele estava no navio, começou a chover muito forte, muito forte, muito forte. E todo mundo que estava no navio com ele ficou com muito medo. E aí ele disse que era para jogarem ele do navio. E aí jogaram ele do navio, a tempestade acalmou. E Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas. Pois é, e aí ele passou 3 dias dentro da barriga do peixe. E depois ele percebeu que ele tinha que obedecer a Deus. Ele se deu por vencido, né? E ele foi, o peixe vomitou ele na praia, perto de Nínive, e ele foi anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E elas se arrependeram e se voltaram para Deus. E o que a gente aprende com Jonas? Nós aprendemos que nós devemos obedecer a Deus, mesmo quando a gente não quer obedecer. Deus, ele se alegra com a nossa obediência, ele se alegra quando nós ouvimos a sua voz e obedecemos aquilo que ele fala. E com Jonas nós aprendemos a obediência. E a nossa 7ª historinha foi sobre o profeta Amós. Ele trabalhava no campo, cuidando dos bois, das vacas, das ovelhas. E Deus chamou ele para ir pelas cidades, por várias cidades, anunciando aquilo que Deus ia fazer, a destruição que ia vir sobre as cidades, caso o povo não se arrependesse. E aí ele obedeceu a Deus, ele largou tudo e foi falar para o povo aquilo que Deus tinha mandado, só que o povo não se arrependeu. O povo não ouviu o que o profeta Amós tinha para falar. E o que nós aprendemos, né, com o profeta Amós? Nós aprendemos a praticar a justiça de Deus. Nós devemos ser justos, nós devemos falar a verdade, nós devemos assumir os nossos erros, as nossas falhas. Não podemos colocar a culpa no coleguinha, como a tia já falou antes. Então, nós aprendemos com Amós a sermos justos, a falar da justiça de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. E o que a gente aprende com tudo isso, tia? A gente aprende que nós devemos aproveitar as nossas oportunidades para falar de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Jesus, ele vai nos dizer para ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E essa é a nossa missão, ir por todo mundo falando do amor de Deus por cada um de nós. Essa foi a nossa última lição dessa revista, falando sobre os profetas, que a gente aprenda realmente, que a gente coloque em prática tudo isso, que a gente aproveite as oportunidades para falar de Jesus, para falar do amor dele por nós. E é isso, crianças. Antes da gente terminar, vamos orar.
Pai amado, Senhor Deus, obrigada pelas tuas maravilhas, obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Pai, obrigada por esta palavra, Deus, que tenha criado raízes, Pai, nos nossos corações. Paizinho, que nós possamos aproveitar as oportunidades, Paizinho, para falar do teu amor, Pai, para falar da tua salvação, Pai amado, para todos aqueles que não conhecem, Senhor. Pai, fala a cada um de nós, Senhor, nos dá força para aplicar cada coisa, Pai, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Beijos, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!